beleza? Estamos aí para mais um vídeo e dessa vez com uma convidada muito especial. Isolde, muito obrigada por ter aceitado, esse desafio aqui no canal. A Isolde trabalha com aromaterapia, trabalha com florais de Bach e trabalha com essa área que é super importante, porque é uma terapia alternativa ou é científica? Complementar. Complementar, e a aromaterapia tem comprovação científica, Existem vários estudos que comprovam a eficiência, a eficácia dos óleos essenciais, A terapia floral, ainda que não tenha comprovação científica, mas pelos resultados, pelo tempo de uso e pelas experiências de consultório, ela é uma terapia que funciona. São terapias complementares aos tratamentos tradicionais, E, assim, geralmente quanto tempo tem para o floral, no caso, funcionar no organismo? Ou é cada organismo diferente, um do outro, tempos diferentes? Cada pessoa reage dentro do seu tempo, Cada pessoa tem o seu tempo de responder ao tratamento. Algumas pessoas na primeira semana, outras na segunda, outras podem levar um pouquinho mais de tempo, Mas sempre os florais, eles agem, mas cada pessoa responde dentro do seu tempo. Existe, assim, por exemplo, algum floral que possa ajudar este público aqui, as mulheres que vêm aqui, que são mães, que tem aí uma carga de ansiedade muitas vezes muito grande, Uma carga de trabalho muito grande, o dia a dia às vezes é pesado, ou também daqui a pouco tu pode falar alguma coisa sobre as tentantes que vem aqui nesse canal, Enfim, algum floral ou a parte da aromaterapia que tu pode indicar para essas mulheres gestantes, não sei, Então, com certeza existe não um floral, Existem vários florais, porque a questão da ansiedade ela é muito particular, Cada pessoa tem uma causa, cada pessoa tem as suas vivências, as suas experiências, e nós sabemos que dentro da psicologia cada pessoa vê as situações de uma determinada forma, Então nós não podemos dizer assim, tem um floral específico. Claro que existe um floral para sobrecarga, existe um floral para quando você está se sentindo sem energia, existe um floral para quando você está com um nível de estresse muito elevado, mas tudo isso a gente descobre dentro da consulta, Então, essa consulta, que dura em torno de 1 hora, a gente avalia, A pessoa conta a história dela e em cima disso a gente faz a indicação dos florais. Os florais, eles não têm contraindicação, eles não têm efeitos colaterais, eles não viciam, eles podem ser usados por gestantes, por tentantes, por bebês, todas as pessoas de todas as idades, ainda que elas estejam fazendo tratamentos, pessoas com doenças graves, todas essas pessoas podem usar florais de Bach. Os óleos essenciais são um pouquinho diferentes. Os óleos essenciais, alguns têm algumas restrições de uso. Então, gestantes, bebês, é muito restrito a quantidade de óleos que podem usar. Então, assim, nunca use um óleo essencial sem o acompanhamento de um aromaterapeuta, de um profissional qualificado, porque os óleos essenciais, eles podem ter efeitos colaterais. Vamos prestar atenção nisso aí, galera. Eu era uma que não sabia disso, Vocês sabiam disso? Levanta a mãozinha aí pra mim. Vocês sabiam disso? Porque eu realmente não imaginava que óleos essenciais tinham essas restrições. Conta uma coisa pra nós hoje. Como é que a gente pode fazer para ter essa 1 hora de consulta? Como a gente pode chegar em ti? Enfim, como a gente pode... Qual é o meio, a forma que tu nos dá, para chegar numa pessoa, numa profissional qualificada que nem tu, até tu pode falar um pouquinho, para a audiência sobre a tua qualificação, Enfim, para que, se eles tiverem interesse em te procurar, como eles podem fazer para chegar
aí pra nós. Tá. Então, ser terapeuta floral não é só fazer um cursinho de final de semana, né? Ler lá para que é cada floral e sair indicando floral, né? Porque um floral, às vezes, eles têm uma sutileza, uma pequena diferença de outro floral. Então, assim, essas semelhanças entre os florais, a gente só vai aprender quando a gente tiver uma formação melhor, né? Eu sou terapeuta floral, eu sou formada pelo BIEP, que é o Instituto Representante do Bach Center da Inglaterra, né? Fiz todos os 3 níveis e sou registrada também no Bach Center da Inglaterra, onde são feitos os florais, onde o Dr. Bach descobriu os florais, né? Deixou tudo lá preparado e é onde até hoje estão feitos os florais. Então, eu sou practitioner de Bach por esse fato de estar registrada lá e por seguir o código de prática que o Dr. Bach deixou. Por quê? Ele disse assim: muitas pessoas tentarão mudar os florais, muitas pessoas tentarão colocar outras coisas junto com os florais, mas eu quero que vocês sigam essa prática, essa linha. Porque eu vou deixar para vocês, inclusive ele deixou para pessoas bem próximas, pessoas bem da confiança dele e recomendou que fosse feito exatamente como ele mandou. Então, um practitioner de Bach segue a linha de tratamento que o Dr. Bach deixou. Certo. E como é que a gente faz para te acessar? Eu atendo por chamada de vídeo, por áudio, como a pessoa quiser, no WhatsApp ou pelo Messenger. Por conta da pandemia agora, a gente teve que se adaptar um pouco a esse tipo de atendimento, mas é o mesmo tipo de atendimento, tem duração de 1 hora e presencial também, mas isso aqui só onde eu moro então, né, que as pessoas podem ter esse tipo de consulta presencial. Mas pelo WhatsApp tem dado bons resultados, tem tido consultas muito boas e a diferença é que não tem esse contato com a pessoa, mas é a mesma consulta, então pode ser feito pelo WhatsApp. Meu número é 549-8147-2655. E também a Isolde, né, tem um Instagram, tá? Que a gente vai deixar aqui pra vocês. Eu sou Isolde Marques. Muito bem. Eu sou Isolde Marques. Isso, aí a gente vai deixar aqui pra vocês, em algum lugar aqui da tela vai aparecer o arroba da nossa super practitioner de florais, né, aromaterapeuta e tudo mais. Vou pedir pra Isolde agora, pra ela falar, né, sobre quais as formas, né, que a gente pode usar os florais de Bach, por exemplo, nos nossos bebês, em quais momentos tu acha que isso é importante e também em quais momentos tu acha que isso se aplica, né? E também nas mamães, né, como eu disse, com sobrecarga, enfim, que pessoas, né, podem procurá-la para receber esse atendimento, né? Então, qualquer pessoa, né, como eu disse anteriormente, pode usar os florais de Bach. As crianças, às vezes, elas ficam irritadas, às vezes elas ficam muito agitadas, elas não conseguem dormir. O parto, às vezes a gravidez não foi muito fácil, né? Às vezes teve algum tipo de problema durante esse período e isso a gente sabe que passa para o bebê. Então, depois ele pode apresentar essa irritabilidade. Ele pode ser uma criança que chora muito, ele pode ser uma criança triste, né? Então, todas essas características a gente vai estar avaliando, né? Porque a mãe vai dizer: meu bebê é assim, ele se comporta dessa forma, e também em cima dessas informações a gente indica florais. Os florais também eles são muito bem-vindos quando acontece o desmame, porque a criança ela tem que se desapegar da mãe e também a mãe tem que se desapegar do bebê, né? No meu caso foi isso. Isso é... Porque não fui eu que desmamei, foram eles que me desmamaram. Isso é bem assim, sofrido até. Eu conheci uma pessoa
inclusive. Eu conheci uma pessoa que ela, é difícil para ela tirar, né, a amamentação do filho, ele já estava com 2 anos, e ela, mas eu não quero largar, eu não quero me desapegar do meu filho, né? Então é uma situação assim, traumática, né? Então nesse período é importante, para que a criança passe por esse período sem sofrimento e que ela não leve para a idade da adolescência, para que ela não leve para a idade adulta, né, esses traumas que ela está vivenciando enquanto criança. Quando vai acontecer o desfraude também, a quebra de vínculo. Quando vai acontecer o desfraude, ele tem que desapegar também, e ele tem que se habituar a uma nova situação. Acredito que a chupeta, né, o bico. A chupeta também, a mamadeira para crianças, né, que mamam. Então, assim, ó, é uma quase que em qualquer momento da criança, ela precisa, quando ela vai para a creche, quando ela vai para a escola, ela também tem que se desapegar de casa, ela tem que se desapegar da mãe, dos brinquedos, adaptação escolar, tem que se adaptar com aquelas novas pessoas, com aquele novo ambiente. Então, praticamente em todos os momentos, a criança e a mãe precisam desses florais, né? Na gestação também, porque acontece uma mudança muito grande no nosso organismo, né? Então, uma chuva de hormônios. Muda tudo, né? Eu sou mãe de 2, então eu sei como é que é isso. Então é bem importante trabalhar isso na gravidez, porque tu não vai estar transmitindo isso para a criança também, porque às vezes a gravidez gera insegurança. A gravidez gera medo do parto, medo do que vai ser a rotina, medo do que tu vai conseguir dar conta depois quando vier o bebê. Então, em qualquer fase da gestação ou em qualquer fase da criança, os florais de Bach são muito bem-vindos. Os óleos essenciais, alguns óleos, não vou citar todos, eu vou mencionar aqui o alecrim, né? Que é um óleo muito popular, que as pessoas gostam. Atenção aí, ó. O alecrim, ele é um óleo essencial que aumenta a pressão arterial. Então, hipertensos não podem usar óleo essencial de alecrim. Hortelã-pimenta também é um óleo que pessoas epiléticas, cardíacas, também não podem usar. Hortelã-pimenta. Existem vários óleos assim. E como os óleos essenciais eles são muito concentrados, mas muito concentrados, as crianças elas são muito sensíveis. Então, o ideal é que não se use óleo essencial antes dos 3 meses, né? Se for usar, tem que ser com acompanhamento de um aromaterapeuta, né? Aí vocês chamam a Isolde, galera. Vocês têm aí o número do telefone dela no WhatsApp. E vocês têm o @ dela lá no Instagram, não deixem de segui-la, né? Porque ela tem essas informações preciosas para passar para vocês. E lá no Instagram dela tá assim, ó, bombando de informações úteis para vocês nesse sentido. Então, bora lá, né? Porque os óleos essenciais, eles não são apenas cheirinhos, eles têm um efeito terapêutico no nosso organismo. Todo óleo essencial inalado ou passado na pele, ou usado no shampoo, ou usado no banho da criança, todo esse óleo vai ser absorvido pelo organismo. E ele é muito concentrado, como eu disse antes, e as crianças são muito sensíveis. Então não use óleos essenciais sem o acompanhamento de um profissional qualificado. Importante, gente. Outra coisa muito importante, Zote. Qual é a diferença? Que a galera se confunde aí, que eu já soube desse negócio, até eu já me confundi nesse sentido. Qual é a diferença de óleo essencial, óleos essenciais para essências? Porque tem uma galera aí que realmente se confunde, né, Isolde? Com certeza. Conta aí pra nós. Então, óleo essencial não é essência. As Muito essências são produtos sintéticos que não têm efeito terapêutico no nosso organismo, né? São apenas cheirinhos. E às vezes algumas essências podem até causar uma intoxicação, né? E óleos essenciais são substâncias naturais retiradas das plantas e elas têm um efeito terapêutico no nosso organismo. E aí também tem que ter um certo cuidado para usar, como eu disse, não é sair usando óleo essencial à vontade, porque
tem que conhecer a pessoa e conhecer o estado de saúde dela, conhecer o organismo dela para usar o óleo essencial. E o que a gente também acha importante falar é que o valor, o preço dos óleos essenciais e das essências é muito diferente. Então, às vezes, você vai em algum lugar e a pessoa diz, não, isso aqui é óleo essencial, mas ele custa R$10, vamos dizer, né? Então, você não vai encontrar um óleo essencial que custa R$10. Então, ou ele é adulterado, ou ele não é o óleo essencial realmente. Então, a galera tá passando a perna aí. No Brasil existem muitos óleos essenciais adulterados. Então é bem importante, assim, quando você for comprar um óleo, desconfie se o preço for muito barato. Outra coisa que é importante, um óleo essencial ele nunca pode ser armazenado em embalagem plástica, porque ele é uma substância bem concentrada e ele até fura um plástico se ele for usado puro num plástico fino. Então não se deve comprar um óleo essencial que esteja em embalagem plástica, ou também não comprar um óleo essencial que esteja em um vidro branco, porque sempre o óleo essencial ele vai estar numa embalagem âmbar ou numa embalagem verde para conservar as suas propriedades, porque a claridade vai oxidar as propriedades desse óleo essencial. Então não se deve comprar óleo essencial que esteja em embalagem plástica. Falando em comprar, agora não vamos falar de óleos essenciais, nós vamos falar sobre comprar os florais. Por exemplo, quando a gente vai naquelas farmácias de manipulação, nas farmácias convencionais que a gente vai, tem lá uma série prontinha de florais. Essa série prontinha de florais, são os florais de bar ou são florais, enfim... É o que tu indica ou não é o que tu indica? Não é a tua linha de trabalho? Não, não é a minha linha de trabalho. Eu não posso dizer que eles sejam florais de bar ou não sejam, porque né, a gente não sabe. Mas eu não trabalho com esses óleos porque essa não foi a linha que o Dr. Bach deixou. Ele não deixou fórmulas prontas. A única fórmula pronta que ele deixou foi o Rescue Remedy, que é aquele floral de resgate, como já diz, Rescue, é aquele floral para aqueles momentos emergenciais, que a pessoa está com um nível de estresse muito elevado, ou que ela viveu uma situação de choque, uma situação de trauma, ela está muito irritada. É um floral para esses momentos. Eu sempre digo assim, tomar 4 gotas sempre que necessário, então nesses momentos. É a única forma que o Dr. Bach deixou pronta. Por quê? A filosofia dele era tratar a pessoa em particular, com as suas dores, com as suas vivências, com as suas experiências, com as suas dificuldades, com a sua personalidade. Então eu não posso pegar um floral que está lá na prateleira e dizer isso aqui é para ansiedade. Não vai estar tratando a pessoa. Até porque a ansiedade é um sintoma de algo mais profundo. O Dr. Bach disse assim, a doença do corpo como a conhecemos é algo o resultado, o produto final de algo muito mais profundo. Então é por isso que durante a consulta a gente vai buscar as causas da ansiedade, vai buscar as causas do medo, vai buscar as causas da depressão, vai buscar as causas da tristeza e vamos tratar essas causas para que os sintomas venham a desaparecer. Então nós, practitioners de Bach, não indicamos esses florais porque eles estão ali também, nós não sabemos quanto tempo eles estão ali na prateleira, né? E os florais eles não podem ser expostos ao sol, eles não podem estar expostos perto de aparelhos eletrônicos, então o quanto tempo ele está ali, né? Quando nós indicamos um floral, nós indicamos ele para ser usado dentro de 30 dias, porque depois de 30 dias ele já pode perder a sua eficácia, já pode fazer menos efeito. Então nós não sabemos, então nós não trabalhamos com esse tipo de floral não. É importante, né, gente? Porque o que a gente mais vê é entrando na farmácia, né? Aquele lugarzinho ali específico só para florais, e aí ali diz, choro e sono, aquilo ali vai ajudar o teu filho a dormir de noite. Ansiedade, adaptação escolar, não tá assim lá o rótulo? Tá, né? Tá talvez até num primeiro momento alivie algum sintoma,
mas não vai estar tratando a causa, então o problema não vai desaparecer. E agora, Isolde, eu vou te perguntar, eu acredito que alguma coisa aí que vai ter na mente para lembrar, trazer a memória, né? Os florais de Bach, eles não são considerados terapias holísticas? São? São. Eles não são considerados homeopatia. Ah, ok. E o que a Bíblia nos fala a respeito, então, dos florais de Bach? A Bíblia, na dos verdade... florais. Dos florais. A Bíblia, na verdade, ela não fala diretamente de florais, né? Esse floral não pode, ou aquele floral pode, ou pode usar esse tratamento, ou aquele tratamento não pode. Assim, então, o que acontece? As plantas, elas foram deixadas por Deus. E quando eu uso um floral, eu estou usando a essência da planta, que foi criada por Deus. E quando eu rejeito o floral, na minha concepção, eu estou rejeitando a criação de Deus também, porque foi Ele que criou os florais, foi Ele que criou as plantas. Ezequiel 47:12, se eu não estou enganada, diz que Deus deixou as árvores com os frutos para o nosso alimento e as folhas para a nossa cura, né? Então, é bíblico usar produtos naturais porque a natureza foi criada por Deus. No momento que eu rejeito a natureza, eu estou rejeitando a criação de Deus. Isso no meu entendimento. Sim. E também eu acho importante ressaltar que os florais de Bach foram criados pelo Dr. Bach, que era médico, era cirurgião, era bacteriologista, ele era um conhecedor da medicina. Mas o que ele queria? Que as pessoas fossem vistas como um todo, que as pessoas fossem vistas com seus problemas físicos e com seus problemas emocionais, que fosse tratado tudo junto, que fosse olhado para essa pessoa como um todo. E quando ele viu que a medicina tradicional não fazia isso, ele não se conformou, ele disse: não, mas eu quero uma medicina assim, eu quero um hospital do futuro. No livro dele ele diz: o hospital do futuro vai ser aquele hospital onde as pessoas vão chegar e vão ser tratados nas questões físicas, vai ser tratado as questões emocionais e a pessoa vai sair de lá completamente curada em todos os sentidos. Essa era a ideologia dele. E ele, tanto que ele acreditava nisso, ele largou a medicina tradicional, fechou os consultórios em Londres que ele tinha, ele atendia, ele era um médico muito conhecido, e ele abandonou toda a medicina tradicional para se dedicar a descobrir o sistema de tratamento com florais de Bach, porque ele acreditava realmente que as doenças físicas são provenientes muitas vezes de doenças emocionais, e hoje a ciência comprova isso. Foi feita uma pesquisa sobre o câncer de mama, inclusive, onde 54% das mulheres disseram que o seu câncer, o seu problema físico foi proveniente de problemas emocionais que elas tinham, de emoções mal gerenciadas durante a sua vida. Então isso prova, e se nós formos buscar na internet, nós vamos encontrar N estudos que mostram que as doenças físicas são muitas e muitas vezes provenientes das doenças emocionais. E geralmente, né? É sintossomático, né? Sintossomático. E realmente a gente percebe que isso tem um fundo. Psicossomático. Isso mesmo. Psicossomático. Por que psicossomático? Porque nós vamos acumulando dores, e como que o doutor disse, que nós somos como o miolinho da cebola, né? Que nós nascemos sendo uma essência, mas que a vida vai colocando dores, traumas, sofrimentos, rejeições, traições, vários tipos de sentimentos e emoções ruins, e chega um determinado momento nós não sabemos mais quem nós somos, e aí nós precisamos descascar a cebola, começar a tratar aquelas emoções que estão mais aparentes e chegar na nossa essência novamente. Então, o nosso corpo, quando nós ficamos a vida inteira passando por esses momentos de dificuldade, de trauma, de sofrimentos, o nosso corpo em algum momento ele acaba reclamando, em algum momento ele acaba se manifestando. Por isso que o Dr. Bach disse
que a doença do corpo é um produto final, é o resultado final de algo muito mais profundo. E também, se tu me permite, claro, eu quero falar aqui que as pessoas às vezes elas tomam floral, consultam ou nem consultam e tomam floral e tomam 15 dias, tomam 3 semanas e aí elas acham que aquilo ali vai resolver. Só que não, a pessoa às vezes leva 15, 20, 30 anos para adoecer emocionalmente. E é um processo que acontece de cura, não é de uma hora para outra. Então, como eu falei, tem que acontecer o descascar da cebola, tem que começar a tratar as emoções que estão mais aparentes, até porque são 38 essências, nós não podemos indicar 38 essências para uma pessoa. Nós podemos indicar no máximo 7 por vez, mas na terapia floral menos é mais, então às vezes a gente indica 3, 4 florais para tratar diretamente aquilo que está trazendo maior sofrimento, para depois ir trocando os florais, mudando os florais, então vai acontecendo esse processo de cura. Então por isso que não tem um período determinado de tratamento, tem também as situações que são momentâneas, né? Tem aquelas situações que vêm de mais longa data, que é o caso de traumas, né? Traumas que às vezes nós vivemos lá na primeira infância e então isso está lá guardado, vai levar mais tempo para ser tratado, então por isso que dependendo de caso para caso vai demorar um determinado tempo para uma pessoa e um determinado tempo para outra. Gente, eu quero dizer para vocês que a Isolde também é palestrante, tá? Caso vocês queiram que ela vá falar, né, em algum lugar que vocês conheçam, né, que vocês frequentem, que levem palestrantes, enfim, e que vocês gostaram desse assunto e querem que outras pessoas saibam também sobre esse assunto, então lembrem-se, né, procurem ela através do Instagram, né, o @eu_sou_Isolde_Marques, e ela também deixou o WhatsApp. Então, assim, caso vocês achem que é um assunto interessante, que vocês queiram alguém que saiba palestrar sobre isso, eu acho que é bem importante ressaltar aqui que a Isolde, ela é palestrante, né? Além de practitioner de bar, né, dos florais, e aromaterapeuta, como eu falei no início, eu estou voltando a falar agora. Ela também faz essa parte de palestrar a respeito destes assuntos. Então, se você tiver interesse, né, em levar para pessoas do seu vínculo, né, do seu dia a dia, uma pessoa que vai falar e tenha experiência, né, e tenha como profissional qualificada nessa área, pode chamar a Isolde, que ela vai, né, e acho que vai ser muito bom para todo mundo. Eu acho importante salientar aqui também, que tu falou antes, se os florais são terapia holística. O que é terapia holística? É importante, eu acho, falar, porque a palavra holismo, a palavra holística, vem do grego e significa holos. E holos significa todo. Então, a terapia holística, ela trata a pessoa como um todo. Não é... Existe um certo preconceito com relação à palavra holismo, com a palavra holística, mas ela não tem nada de oculto, nada de errado com essa palavra. Na verdade, ela só quer dizer que nós precisamos tratar a pessoa como um todo. E também a Organização Mundial de Saúde reconhece a terapia floral como terapia complementar desde o ano de 1976 e no Brasil a terapia floral, a aromaterapia fazem parte das PICs, que são as terapias complementares do SUS. Desde 2018 a terapia floral ela faz parte dos tratamentos do sistema SUS no Brasil. Bem interessante a gente saber. Como eu disse, né, gente? Essa pessoa que vos fala aqui, ela tem um arsenal de instrução para nos passar, né? Então, queremos trazê-la de volta? Se queremos, deixem aqui nos comentários suas dúvidas a respeito deste assunto, que a gente vai responder aí com todo carinho para vocês. Tá bom? Isolde, muito obrigada. Foi muito bom. Gente, compartilha esse vídeo aí com a geral, porque eu acho que tem muita gente querendo saber sobre esse assunto. Deixe seu like, comente aqui embaixo.
Eu quero agradecer, né, a oportunidade que a Thay me deu aqui de estar trazendo, né, esse conhecimento, porque ainda é pouco divulgado, ainda é pouco conhecido. Para o Brasil, os florais foram trazidos no ano de 1990 pela doutora Carmen Monari, que é médica. Foi quando ela trouxe também os cursos de florais de Bach para cá. Então, ainda é pouco conhecido, mas nós estamos aqui trabalhando e contando com a ajuda, né, dessas pessoas como a Thay, que nos oportunizam a divulgar a terapia floral para que muitas pessoas possam ser ajudadas de uma forma natural, sem que ela tenha efeitos colaterais, e toda a família pode ser beneficiada com essa terapia, com esse sistema de tratamento, porque não é só uma terapia, é um sistema de tratamento com os florais de Bach que o médico inglês, Dr. Edward Bach, deixou para nós. Ok? Muito obrigada pela oportunidade, Thay. Nós agradecemos e um beijo grande, né, pessoal? Deus abençoe. Tchau! Beijo.